Queridos amigos, que alegria podemos estar diante da nossa querida TV A Caminho da Luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Somos gratos por essa oportunidade que o Evangelho nos concede, de podermos levar essa mensagem, principalmente desse assunto tão palpitante, que é um dos assuntos primordiais que Kardec trouxe para todos nós, que é a mediunidade, o contato dos dois planos da vida. É interessante que hoje nós vamos estudar, nesse segundo programa do capítulo 15º, e para o capítulo passado, uma pergunta que o Hilário fez e August respondeu, é que se nós tivéssemos iniciativa de tirarmos do nosso dia a dia esses vícios da bebida alcoólica, do álcool, isso ajudaria e isso faria com que nós pudéssemos recompor os nossos órgãos e, ao mesmo tempo, nós pudéssemos ter uma vida mais dilatada, uma vida melhor. Ele diz assim, sim, sem sombra de dúvida, isso seria o ideal. Eu vou lembrar que quando nós estudamos André Luiz, ele mesmo narra, e depois nós vamos encontrar na sua biografia, feito pelo seu filho, Carlos Chagas Filho, que ele tinha um hábito de beber, ele tinha um hábito de fumar, ele comia de maneira desregrada e ele desencarnou dessa maneira. Ele chegou no mundo espiritual como um suicida. Ele não aceitava essa ideia. E aí foi explicado a ele que ele era um suicida inconsciente. Ele não teve a ideia de tirar a sua própria vida, mas os vícios levaram a ele a cometer esse crime e a desencarnar antes do tempo. Então isso também é interessante nós analisarmos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia juntos, que tenhamos um programa de paz, de luz, sendo fiéis às mãos de Chico Xavier e ao espírito de André Luiz. Dando continuidade na leitura, nós já vimos então a resposta de August, que sim, nós iremos ter uma vida mais dilatada, e aqui então continua a leitura. Nisso, August relanceou o olhar pelos aposentos, reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Seguimo-lo, ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz, fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia. Então nós vamos hoje estudar a psicografia. Esse jovem, um médium de psicografia, porém não canalizado para o bem, não utilizando convenientemente as suas faculdades, um alerta para todas as pessoas que escrevem, por exemplo, num jornal, que escrevem um livro sobre qualquer assunto. Eu posso, da forma que eu escrevo, induzir muitas outras pessoas ao equívoco, muitas outras pessoas aos vícios. Então nós vemos que é muito importante a lição que veremos na continuidade, propriamente somente no outro capítulo, que nós veremos a visita ao outro centro espírita. O capítulo de hoje é inteiramente dentro deste restaurante em que eles estão estudando os personagens que ali estão. Vamos ver, que no programa passado, que foi a primeira parte desse capítulo, nós vimos uma comunicação mediúnica de incorporação, pensamento a pensamento. Agora nós vamos ver a mediunidade da psicografia. Então nós vemos que em todas as mediunidades pode ter uma interferência com referência à questão do alcoolismo. Esse jovem estava bebendo conhaque numa sala separada, num requinte do ambiente. Vamos acompanhar. Estudemos. Recomendou
o orientador. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença. Neste instante, anunciou Aulus atencioso. Nosso irmão, desconhecido, é hábil médium psicógrafo. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, através dos princípios da indução magnética, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mister. Então nós vemos que a mediunidade da psicografia não é exclusivo numa casa espírita, tem prolíferos médiuns na Igreja Católica, por exemplo. Eu imputo ao Padre Zezinho um extraordinário médium. As letras que ele tem, com todo respeito a ele, são mensagens que vêm provenientes de inspiração do mais alto. Ele foi um veículo para que viessem aquelas. Vejo muitas letras lindíssimas de médiuns que não sabem que são médiuns dentro da igreja evangélica, como em todas as religiões, mas, infelizmente, também tem muitos médiuns que utilizam a sua faculdade inconscientemente, como este jovem, seja para incitar o sexo, seja para incitar as brigas políticas. Na pandemia mesmo, o triste noticiário do Brasil, distorcendo notícias, inventando números, criando falsa expectativa. Quantas pessoas no Brasil não morreram com medo do vírus? Quantas pessoas não entraram num surto psicótico por conta do nosso noticiário pobre, partidário, visando este ou aquele interesse mesquinho? Então, isso que nós estamos vendo é muito comum, é lamentável, é triste. Vimos agora, de 2020 a 2021, o triste cenário gerado por mentes que não estão levando a sério. Então, este jovem, altamente intelectualizado, utilizando toda a sua capacidade para gerar confusão, para gerar tumulto, para gerar separações, e encontrou um espírito que desejava o mesmo que ele, Então nós vamos ver o que Aulus tem a nos dizer a respeito desta dupla e como esta dupla nós estamos cheios mundo afora. É interessante também notarmos, o André acabou de falar do jornalismo, não é? Porque não deixa de ser uma condição escrita, porque eles escrevem para depois divulgar. Quantos estão sobre copos de bebida, vendo os noticiários que vão reproduzir dali, muitas vezes membros das trevas, temos anotado até, como diz o Dr. Adroaldo, membros do abismo. E dentro desse quadro que o André coloca, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão numa cama, essas pessoas vão responder, não vamos esquecer disso. Disse Jesus, cada um segundo a sua obra. Nós vamos ser responsáveis por aquilo que nós falamos. Perante a lei divina, isso é muito sério. Vamos continuar a leitura. Imprimindo a voz significativa a expressão, ajuntou. Encontramos sempre o que procuramos ser. Finda a breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário recomeçou.
Todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Não. Não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Então, o caso que Hilário Silva pergunta é: se nós pegarmos este jovem hoje, do jeito que ele se encontra, e colocarmos num trabalho mediúnico, ele vai ser um médium de psicografia da mesma forma que está sendo aqui? Não, porque lá ele não entraria em sintonia com os espíritos da casa espírita, por conta das companhias que hoje ele alimenta. Antes dele pensar em ser um médium propriamente dito, ele tem que se livrar destes associados que ele fez espiritualmente falando. E quando eu me associo a um espírito, não é simplesmente igual a um casamento. Olha, eu estou me divorciando, você vai para sua casa, eu vou para minha casa, tá tudo certo. Você tem a sua vida e eu tenho a minha. Não. Depois que você assume uma relação com um espírito, custa muito para você se livrar dele. Não é simplesmente assim. Foi o que Aulus está nos dizendo, que antes de qualquer trabalho na senda do bem, ele tem que procurar se livrar destas companhias, porque do contrário ele não produzirá coisas espiritualizantes que possam levar luz às pessoas que estão ao seu lado. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, amigo de operoso lidador da imprensa, é desse mesmo dado à malícia e com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, ao atender um pedido de colaboração do cronista, que lhe é companheiro, encontrou no caso de que hoje se encarrega o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Então aqui nós vemos, André, estávamos falando há pouco do jornalismo, né? Eu me lembro de um caso em São Paulo, de uma mãe irresponsável que queria punir uma escola, porque a escola havia cobrado os meses anteriores que ela não estava pagando, e ela então fez uma denúncia muito séria que o dono da escola havia abusado da sua filha. E é interessante que muitos dos pais queriam um dia linchar esse dono da escola, queria matá-lo. Ele teve que fugir. E depois se ficou constatado que tudo aquilo era mentira. Ele inventou toda aquela história. Então nós vemos, não é, como as pessoas são criminosas. Eu estava há pouco tempo, todos nós acompanhamos, não é, que para mim realmente se tornou um circo, algumas coisas ligadas à política brasileira, não é? Nós estávamos vendo, por exemplo, um grande empresário que dá milhares de emprego, que não tinha nada sob acusação, só porque ele era amigo da pessoa que governa o Brasil. Um dos políticos chegou a dizer que ele havia matado a sua mãe.
que morreu de Covid, sem nenhum respeito pela dor alheia. E ali a pessoa não podia nem se defender, porque poderia ser presa por desacato à autoridade. Veja em que mundo nós estamos vivendo. Sendo que esse mesmo político, tentando descobrir desvio de dinheiro, a própria família, 3 irmãos e a esposa foram presos pela Polícia Federal exatamente por desviar dinheiro daquilo que estão sendo investigado nessa CPI. Eu não estou falando isso por questões políticas. Quem me conhece sabe que eu não defendo um partido, que eu não defendo outro partido. O que eu estou querendo demonstrar é que nós somos pessoas inteligentes, capazes de discernir uma coisa de outra. A responsabilidade dessa criminalidade. É o caso desse rapaz. Ele escreve fácil, uma pessoa pediu para ele fazer um artigo, contou a história para ele e ele vai tentar incriminar uma situação onde ele não tem provas, porque queria prejudicar uma moça, uma jovem que está envolvida neste caso. Então depois nós não sabemos, como estudamos no programa passado, nesse mesmo capítulo, por que pessoas vêm com síndromes da idiotia. Nós não sabemos por quê. Será que Deus esqueceu de nós? Ou será que nós abusamos quando estávamos no corpo? Olha que coisa interessante para nós repensarmos. Mas como, indagou Hilário, espantadiço, o jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para outro exposta às mais desapiedadas apreciações e, de certo, se perturbará sobremaneira, de vez que não se acumpliciou com o mal, na forma em que se lhe define a colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação para deprimir a vida moral dela e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz. Então estamos num caso premeditado pela espiritualidade inferior, em que o obsessor está manipulando este rapaz para atingir também ela. É ela o alvo de toda esta trama, por um passado que eles tiveram em comum, e vai procurar minar suas forças morais através deste jornalista, através desta matéria, através deste caso, que ela não tem culpa alguma, mas vão usar ela. Nós sabemos que a notícia pode ser manobrada conforme o ângulo que o jornalista queira dar. Hoje em dia, o que menos se preocupa é passar a verdade, cada um passa o ângulo que se vê, e aqui é o que nós vamos ver neste caso. O obsessor vendo toda esta movimentação, e agora nós vamos ver, será possível? Como é que fica esta situação perante a lei divina, impunidade ou apunidade? Como será a recepção desta moça por parte disto? É muito bonita a sua continuidade. E conseguirá? Insistiu meu colega, assombrado, quem sabe? E, algo triste, o orientador acrescentou: naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. E se não puder combater com a força precisa, será mais justo dizer, se não quiser, porque a lei não nos confia
problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Olha que interessante, querido Sérgio e queridos ouvintes, telespectadores. A colocação de Hilário Silva e André Luiz e o esclarecimento de Aulus. Ela está passando por uma prova que ela pediu. Isso é um dado importante. Existem dois tipos de provações. A que foi pedida pelo próprio Espírito e a que a lei divina coloca para aquela pessoa. O caso de hoje, ela pediu. Segundo ponto importante, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que os seus ombros possam suportar. Eu não posso dar um saco de arroz de 5 quilos e pedir para uma criança de 1 ano e meio que está aprendendo a andar, que ele ande e carregue aquele saco. Por quê? Porque é impossível, a criança não está conseguindo nem suportar seu corpinho de pé, quanto mais se eu der um saco de arroz que é mais pesado, muitas vezes, do que a própria criança. Então, é impossível. Nenhum de nós carrega. E se ela vier a cair nesta armadilha do obsessor, ela vai ficar muito tempo nas zonas da perturbação. Isso é importante de nós mencionarmos. Continua tudo isso por quê? A pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo, elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro. Desde muito tempo, terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada, reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha. O desventurado companheiro tenta incliná-la, de novo, à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Então nós vemos aqui que a ideia do espírito é, ele encontrou ela, eles foram parceiros em vidas anteriores, e ele precisa que ela tenha uma decomposição mental, ou seja, que ela caia nos vícios, que ela caia na depressão, que ela se torne uma pessoa negacionista, para que ele possa aproveitar esse ambiente, se aproximar dela, para fazer o processo do vampirismo. Então isso é uma coisa muito comum. Como o André já citou, que ela pediu para reencarnar dessa maneira, então aqui agora nós vamos ver o desfecho dessa história, nós vamos acompanhar um pouco mais para ver o que aconteceu. Vamos continuar a leitura. Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto, falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance, desviando-nos do fim de que nos propomos atingir. Detenhamo-nos na mediunidade, buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo. Ponderei. O quadro, sob nossa análise, induz à meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Se dependesse de Hilário Silva, ele queria saber onde eles se conheceram, qual foi a trama, o porquê que ele ainda estava naquele caminho e ela já procurando a renovação. E aí Aulus disse, olha, o nosso objetivo aqui não é estudar o que ligou eles no passado e o que liga eles no presente. Vamos aqui estudar o fenômeno entre o rapaz
e este espírito. E aí nós vemos a colocação de André Luiz, aqui nós já vemos que André Luiz, ele continuava com dúvidas, mas não tanto dúvidas como o caso de Hilário Silva, ele já estava mais atento às recomendações do espírito amigo. E aqui ele diz que fascinante, não é? Estamos diante de um quadro de mediunidade que sempre acompanhou o homem encarnado. Ah, sim. Concordou o orientador, faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos. Em espírito, no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Então aqui nós percebemos, não é, que é uma colocação muito interessante de Aulus, quando ele faz essa indagação, não é? E ele nos faz esse ensinamento dizendo que as faculdades medianímicas pertencem à pessoa. Esse é um ponto muito importante. Ele também fala do pensamento, das correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. Então, toda vez que nós pensamos, nós emitimos uma corrente mental, e essa corrente mental nós recebemos a contrapartida. Veja que há um fato aqui que nós temos que estudar, que é muito interessante, é que ele não está preocupado com a felicidade dela. Ele está preocupado pelo contrário, de fazer com que ela caia, para que ambos possam caminhar sempre diante dos vícios. Por isso que muitas vezes você percebe que um alcoólatra, ele não quer atendimento, ele não quer socorro. Então nós percebemos que precisa com que eu me modifique. E ele vai mostrando para nós. Olha quando ele diz, daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Então ela está lutando para isso. Só que ela tem um passado criminoso a reparar. Agora vai depender dela. Se ela vai tentar entender o que está acontecendo no sentido de valorizar e de dizer não fui eu que cometi esse erro, eu vou estar calmo, ou se ela vai se endividar, entrando pelos labirintos da revolta. Vamos continuar a leitura para compreendermos um pouco mais. Em silencioso gesto com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública. Mal recomeçávamos a avançar, quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos a lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade, em roupagem lirial, lhe envolvia a cabeça, em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Então aqui para nós não perdermos o foco. Eles saíram do restaurante, observaram o que puderam e André Luiz narrou que teve permissão.
Agora, já na rua, eles estão percebendo uma ambulância. Nesta ambulância, ou próximo dela, nós estamos vendo um personagem encarnado, um senhor, e ele estava com uma entidade oposta do que André Luiz e Hilário Silva viram na companhia de Aulus dentro do restaurante. Ele estava com o espírito angelical do seu lado, em forma lirial, transmitindo o oposto do que os obsessores fazem. Os obsessores incentivam os vícios, incentivam os equívocos, incentivam a nossa animalidade. Esta entidade transmitiu o que a este senhor? Pensamentos de paz, de calmaria, de tranquilidade. E agora nós vamos ver um pouquinho quem seria este personagem. Quem seria este senhor? Interessante, não é, querido Sérgio? Onde este livro aqui, quanto aprendizado André Luiz nos traz em situações comuns do nosso próprio dia a dia. É verdade. Além disso, né, com o desfecho que ele dá saindo do restaurante, não é, vem aquela pergunta, mas e o que vai acontecer com essa moça? Ela vai escolher, pelo seu livre-arbítrio, os caminhos que ela quer seguir. Isso está em nossas mãos. Então vamos dar continuidade para entender essa questão desse senhor. Inquiriu Hilário, curioso, quem será aquele homem tão bem acompanhado? Aulus sorriu e esclareceu, nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico, em alguma tarefa salvacionista. Mas é espírita? Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador, com expressivo olhar de tolerância. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de quem se faz acompanhar. Para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradia paz e fraternidade. Olha que interessante, Aulus diz, olha, provavelmente é um médico humanitário, que atende com respeito os seus pacientes. Relembrando, André, que todos os três também eram médicos, não é? André Luiz, Hilário Silva e o próprio Aulus. Verdade. E aí um deles, aqui eu não sei se foi André Luiz ou Hilário Silva, um deles perguntou, mas aquele senhor é espírita? E aí Aulus dá uma aula que para mim vale muito. Se ele é espírita ou não, não importa. Você não precisa ser um espírita para ter uma boa companhia espiritual. Você pode ter um bom médico católico, um bom médico evangélico, um bom médico muçulmano, um bom médico ateu, um bom médico hindu, um bom médico de qualquer religião. Além disso, André, dentro desses seus comentários, ele ainda diz assim, deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso. Não interessa ser médico. E também não interessa ser espírita, porque infelizmente eu conheço muito espírita que são acompanhados por espíritos menos dignos. Então essa colocação de Aulus não fazendo proselitismo, André, mas eu vou na igreja católica, o padre fala que fora da igreja não há salvação. Eu vou na igreja evangélica, fala que a salvação só está lá dentro. O espiritismo respeita a forma que o padre, o bispo, o pastor fala, mas nós não cultuamos que dentro do espiritismo há a verdade. Nós cultuamos aquela frase de Allan Kardec no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Continua, contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro, algo desapontado. Como não? Respondeu Aulus convicto.
é médium de abençoados valores humanos, momente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. Ele é médium do amor, não é médium de espírito, não. Ele é médium do amor. Só aqui, André, nós estamos vendo nesse capítulo, estudado em 2 programas, 3 tipos de médiums. Só nesse pequeno estudo entre entrar no restaurante, sair do restaurante, aquilo que eles são capazes de ver, eles então viram 3 tipos de mediunidade. A primeira, aquele senhor que estava sendo socorrido e tiraram do restaurante numa gritaria danada que chamou a atenção dos amigos espirituais, e ele estava lado a lado de um espírito porque ambos haviam enchido a cara no restaurante. Depois vimos aquele cara de um jovem que é promissor, médium de psicografia, usando a sua mediunidade com uma garrafa de conhaque ao lado para tentar denegrir a imagem de uma jovem, ajudando um jornalista a fazer uma reportagem. E agora nós estamos vendo, quando eles saíram à rua para ir ao centro espírita, o caso de uma ambulância que tinha um homem que estava sentado à frente, ao lado do motorista, com uma companhia espiritual assim, de uma luz muito intensa, e ele pergunta, é médium? Também é médium. Com certeza ele está indo em socorro a algum necessitado. E olha que interessante, é médium de abençoados valores humanos. Então, nós vemos que a mediunidade, ela não precisa ser escrachada. Eu vejo o mundo espiritual, eu ouço o mundo espiritual. É nós fazermos, por exemplo, da nossa profissão, também um sacerdócio, trazendo para perto de nós companhias espirituais, como o caso deste médico. Eu me lembro, André, rapidamente, eu já morava em Itatiba na época, trabalhava no Mediúnico, quando o Antônio de Pádua trouxe para nós um caso muito interessante. Um dos médicos mais famosos de Itatiba, naquela época, era um médico que fazia operações. E um dia ele foi no centro procurar o Toninho, que ele queria conversar, porque numa operação dele, ele viu uma coisa que ele achou muito estranha. Ele viu vários médicos ao seu lado, inclusive um deles pegando na sua mão para fazer a operação. Aquilo lhe chamou muita atenção, ele ficou muito assustado com tudo aquilo, né? E aí então foi esclarecido a ele que realmente, quando ele vai fazer um trabalho, os espíritos o ajudam. Então é muito interessante nós notarmos que não é porque a pessoa tem essa evidência que ela não é amparada no momento do seu trabalho do dia a dia. E com significativa inflexão de voz, acrescentou: como vemos, influências do bem ou do mal, na esfera evolutiva em que nos achamos, se estendem por todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas, que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, se sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem, recordemos a eletricidade, que, pouco a pouco, vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira, com o potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhe os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme as necessidades de cada um.
Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo, de beleza fenomênica com irremediável desperdício. Então aqui ele nos fala que o Espiritismo tem um diferencial das outras religiões que explica, compreende e pode dar para o médium uma avenida já pavimentada. Mas isso não dá ao Espiritismo o título de ser melhor, dá ao Espiritismo o título de já dar esclarecimento. Mas aí fala também que se a pessoa não souber dosar o seu próprio potencial, quantos médiuns não vieram com belas faculdades mediúnicas e comercializaram? Quem quiser ver um pouquinho desse comentário que ele fez aqui, estude comigo e com meu pai o livro Os Mensageiros. Uns aproveitaram a mediunidade para investigar o seu próprio passado. O outro se perdeu no sexo. O outro fez da mediunidade o seu ganha-pão. E ali nós vamos vendo. Um não veio com compromisso de casar, casa e traz para si um espírito das trevas. Então nós vemos que não adianta ter faculdade mediúnica. Se eu não souber usá-lo, se eu não discipliná-lo, se eu não fizer com amor, com desinteresse, com os pés no chão, eu vou ter uma bela oportunidade e vou pôr tudo a perder. Então esse comentário é muito valioso. Interessante, André, quando ele dá aqui o exemplo da eletricidade que chega até a nossa casa, ele faz um comparativo que eu acho muito interessante, não é? Então, a gente olha lá, por exemplo, a captação de água, depois tem aqueles equipamentos que vão com essa água formar energia. Essa energia vão ser transferida por cabos até chegar em determinados lugares que tem uma usina para transformação. Depois, nas ruas que nós moramos, nós vamos ver que tem um transformador. E esse transformador tem a potencialidade de distribuir para cada casa de maneira racional uma determinada quantidade. É interessante, por exemplo, quando eu fui pedir a ligação de energia lá para o núcleo Chico Xavier para o prédio novo, André, eu tive que fazer lá um documento com eles, qual é a carga de energia que nós íamos precisar. E eles disseram, olha, Sérgio, pela carga de energia que vocês vão precisar, eu vou ter que trocar o transformador da rua. Porque o transformador da rua foi colocado para as casas. E é um transformador pequeno. Eu vou ter que colocar um transformador grande, porque vocês vão precisar. Olha que coisa interessante, André. Assim é mediunidade. Essa comparação é magnífica de August. Porque a mediunidade é de acordo com o potencial de cada um. E quando Jesus fala uma coisa muito interessante, que Pedro fica encantado com a mediunidade de Jesus anímica, de cura, aquilo é anímica, é dele. Então Jesus diz para ele, Pedro, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E ele encerra, André, com essa frase dizendo assim, o tempo, contudo, não nos permitia maior delonga. Na conversação, e rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. Então, André, nós vamos aqui arrematando esse capítulo. Eu confesso que, de vez em quando, no nosso trabalho mediúnico, nós temos que, às vezes, parar, refletir, se estamos no caminho certo. Cabe ao dirigente espírita orientar os médiuns da gravidade da mediunidade. Eu vejo que uma boa parte dos médiuns não sabe sequer por que sentam numa mesa mediúnica. Tem o fenômeno, tem a mediunidade, mas isso não significa nada. Nós tivemos um médium fabuloso, não era espírita, se identificou como católico, chamava João de Deus, tinha uma mediunidade fantástica, de cura. Milhares de pessoas se comprovou cientificamente que ele curou. Mas ele fez um pacto com determinados espíritos
voltado para o mal. Ele foi muito rico porque ele queria ser. Ele foi muito poderoso porque ele queria ser. Tinha o vício do sexo e os espíritos que o envolveram também tinham. Isso fez com que ele se tornasse, com a mediunidade, um grande criminoso aos olhos da humanidade e aos olhos de Deus. Eu estou dando esse exemplo como eu vou dar o paralelo. Nós conhecemos Francisco Cândido Xavier, um médium de Jesus na Terra, que usou toda a sua potencialidade para o amor. É isso que August encerra dizendo que nós podemos usar a mediunidade para o bem e para o mal. Os espíritos que vão nos acompanhar somos nós que vamos escolher as companhias que teremos. Queridos amigos, estamos encerrando o capítulo 15º, já no próximo capítulo 16º, é André Luiz e Hilário Silva, sob a orientação de Aulus, participando de uma outra atividade numa outra casa espírita. Convido a todos para continuar estudando conosco. E neste vídeo, se você gostou, deixe o seu like, que é muito importante, deixe o seu comentário na descrição, aqui no comentário do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue no Centro Espírita que você estuda, participa, colabora, que você é médium, e também pedimos a sua inscrição. Ela é importante para o canal. Se inscreva, habilite as notificações e também muitos têm já acompanhado as minhas redes sociais, do nosso querido Sérgio, e têm visto o trabalho gigantesco do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Se você puder, se torne membro do canal e colabore para que esta e outras atividades continue produzindo os benefícios a centenas e centenas de famílias que nós mensalmente ajudamos aqui em Itapira. E para entrar em contato conosco pelo WhatsApp é pelo número 19 997 7827 94. Envie a sua mensagem, ela é muito importante. Queridos amigos, vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz, esse livro magnífico, Nos Domínios da Mediunidade. Um programa que já há mais de 10 anos, eu e o André, com muito carinho, temos reproduzido as obras de André Luiz. A nossa gratidão por você nos seguir, pelo seu carinho. Não esqueça de dar o like, o André pede, mas eu também enfatizo. Dê o like, dê o joinha e que Jesus nos abençoe e até o próximo programa. Até o próximo programa.